No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Havia o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhes: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhes, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhes, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu, dá vida ao mundo. Disseram-lhes, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, aqui tem vários ensinamentos que dá para tirar de toda essa leitura, de toda essa história. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte: até quando várias igrejas vão continuar com o evangelho das bênçãos, o evangelho de querer buscar bens materiais, buscar conforto, buscar fartura? Porque o que aconteceu aqui é que as pessoas viram o milagre de Jesus e logo começaram a ver uma forma de se beneficiarem materialmente, de comerem de graça, de terem pão ali sem trabalhar. E aí o que eles queriam também, em primeiro lugar, o que eles queriam era fazer Jesus rei, que Jesus governasse da forma que eles queriam e não da forma que o Pai queria. Eles não estavam interessados nos ensinamentos de Jesus, mas estavam interessados naquilo que eles já queriam, que eles almejavam conforme a vontade deles. E aí, quando Jesus se encontra com eles, Jesus diz: vocês estão aqui não por causa das palavras. Aqui no versículo 26. Na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. E aí Jesus fala: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte:
Vocês vieram pelo pão que foi multiplicado, pela comida, e não vieram por conta dos sinais que Deus tem demonstrado através de mim. Foi isso que Jesus quis dizer para eles. E aí, outra das palavras que Jesus fala é: trabalhai não pelo pão que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então, o que temos que fazer, irmãos, é trabalhar na obra de Deus não pelo pão que perece, não pelas bênçãos materiais. A gente tem que sair dessa ideia de que devemos ir para a igreja e que devemos estar buscando a Deus para que a gente venha ser abençoado com bênçãos materiais, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Então, Jesus ele nos dará a comida que nos levará à vida eterna. Na verdade, o próprio Jesus ele é o pão da vida. Então, quando Jesus morreu na cruz por nós, ele se sacrificou, ele deu sua vida para nos salvar. A Bíblia é considerado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele também aqui, ele fala que ele é o pão da vida, ao qual aquele que confiar nele, crer nele e o segui-lo, desfrutará da vida eterna. No versículo 40, para encerrar, ele conclui o seguinte: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todos aqueles que vê o Filho e crê nele tenham a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Então, minha gente, essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Alguns dos que estavam aqui falando ainda tentaram argumentar com Jesus, dizendo que Moisés, na época de Moisés, existia o maná do céu, que Deus mandava o maná do céu. E o que eles queriam era isso, era seguir alguém que multiplicava o pão, fazia com que o pão fosse através de milagres, para que eles não trabalhassem mais, e que assim eles pudessem só comer do maná que vinha do céu, ou do pão que era multiplicado. Eles queriam apenas os benefícios materiais, eles queriam só viver uma vida boa e desfrutar de bênçãos materiais. Eles não estavam interessados nos sinais que eram feitos, nem na palavra que Jesus ministrava. Então, até quando veremos igrejas e mais igrejas que vivem um evangelho só de bênçãos e de bens materiais? Porque, como Jesus falou aqui, não foi para isso que ele veio. Não é essa a vontade do Pai. Jesus não veio para fazer a vontade dele. Segundo a Bíblia, ele veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é essa, que nenhum daqueles a quem o Pai confiou a Jesus se perca. Jesus veio para que todo aquele que crê nele e que confie nele desfrute da vida eterna e que coma do pão da vida. Jesus é o pão da vida e é nele que devemos depositar nossa confiança, crer e segui-lo, não atrás de bênçãos, mas atrás de conhecê-lo e crescermos cada vez mais na fé em Cristo Jesus. Esse é o vídeo e fica na paz, irmãos, e até a próxima, se Deus quiser.